Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tava dando uma olhada no meu telefone, eu tenho uma pasta só com elétrons que alunos, amigos me mandam para dar uma analisada, e aí eu resolvi pegar esses elétrons e discutir só para falar as alterações que tem no eletrocardiograma, tá bom? Então, vamos lá, um vídeo rapidinho, só para a gente ver algumas alterações. Então, pegando aqui, ó, o traçado, a gente pode ver aqui, primeira coisa, lógico, né, que eu não vou falar, mas tem que ter nome do paciente, para comprovar que o eletro que eu estou analisando é do próprio paciente que eu estou estudando, tá bom? Depois de ver, analisar o nome do paciente, eu preciso ver aqui, ó, a calibração. Então, nota que aqui no centro da tela, aqui embaixo, a velocidade, a calibração de velocidade está dentro da normalidade, ou seja, 25 milímetros por segundo. Já a calibração de amplitude, tá? Tanto nas derivações periféricas, que aqui está como membro, e as derivações torácicas, né, que são do plano horizontal, as duas estão com a calibrações normais, tá? De amplitude, que é o quê? 10 milímetros por milivolts. Então, a minha calibração estando normal, agora sim eu posso analisar o eletrocardiograma. Então, vamos lá. Note que o ritmo está um pouquinho irregular, né? Tem um complexo aqui, o terceiro ciclo cardíaco está um pouquinho adiantado, mas se a gente olhar direitinho, ainda está dentro da normalidade, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque pode ter uma variação de 0,06 a 0,08 segundos, 60 a 80 milissegundos, e como nós vimos que a calibração de velocidade está normal, 1,5 quadradinho a 2 quadradinhos. Então essa calibração, essa diferença do meu intervalo RR entre eles está dentro da normalidade, tá bom? Notem que aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto ciclo está um pouco diferente dos outros, isso porque deve ter dado alguma interferência aqui, não é extrasístole, tá bom? É que teve alguma interferência nesse momento, tá? Quando estava captando essa ativação elétrica. Tanto é que o espaço, né, o intervalo RR está do mesmo tamanho que os outros, ok? Então, a frequência aqui, mais ou menos, tá, ó, 300, 150, 100, 75, 60, 50 e 50 e pouquinho, né? Vamos botar 55 batimentos por minuto. Então, a minha frequência cardíaca está um pouquinho mais baixo de 60, entre 50 e 60. Para as novas literaturas está dentro da normalidade, tá? Mas na nossa prática a gente poderia dizer que está com bradicárdico. Por quê, Márcio? Porque novas literaturas já falam que a frequência cardíaca é de 50 a 90, ok? Outras de 50 a 100, mas na prática a gente ainda utiliza a frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto, tá bom? Então, visto isso, vou ver o eixo cardíaco. Para ver o eixo cardíaco, vou botar aqui, ó, as duas derivações que eu preciso prioritariamente, que é para determinar o quadrante de base, ó, D1 e AVF. Olha só, D1, o complexo ventricular, está predominantemente positivo, tá? Da mesma forma que o AVF. AVF aqui no centro da tela também está positivo o complexo ventricular. Logo, a gente olhando aqui, ó, D1 aqui no cantinho, ó, ele aponta para 0 graus, positivo. Já AVF positivo aponta para 90 graus. Então, o meu quadrante de baixo está de 0 a 90 graus. Na prática, gente, tá? Eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Isso está me dizendo que o meu eixo cardíaco está dentro da normalidade. Então, frequência cardíaca dentro da normalidade, eixo cardíaco dentro da normalidade. Ó, aqui, D2, a minha onda P tá bem pequenininha, né? A ativação atrial tá bem pequenininha, mas positiva em D2. AVF também bem positivinha aqui, ó. Então, ó, positivo em D1, que tá quase não dá para ver em D1, mas D2 é AVF, e negativo em AVR, ó, tem um abalamento negativo ali. Isso me diz que o meu ritmo ele é sinusal. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Ritmo sinusal não quer dizer que o elétron está normal. Só está dizendo que o meu impulso elétrico está nascendo no nó sinusal, que é o marcapasso fisiológico do coração, tá? Mas Márcio, por que você está falando que não está normal? Se a gente pegar aqui, ó, vamos olhar aqui, de V1 a V6. Note que
se eu olhar V1 e V2, eu já não tenho a progressão normal da onda R, que a minha onda R está bem pequenininha, tanto em V1 quanto em V2. Isso tem que me chamar a atenção, tá? Porque eu tenho que ter uma progressão normal da minha onda R, e eu não tenho. A minha onda R, ela aparece verdadeiramente aqui, eu vou botar no centro, em V3, que a morfologia do meu complexo ventricular tá como? RS, que é o normal em V3, sendo que a onda S de V3 ainda é maior que a onda S de V4 lá. E é justamente isso que a gente está vendo. Só que quando eu olho aqui em V1 e em V2, eu não tenho essa onda R bem nítida. Nota que ela está bem pequenininha. Em V1 nem parece que tem onda R. Em V2 eu tenho, mas bem pequena, bem amputada, que deveria de ser maior. Como está essa mesma alteração em V1 e V2, ou seja, duas derivações contíguas, isso tem que chamar a atenção para a gente, ok? Para quê? Para síndrome coronariana, tá? A mesma alteração em duas derivações contíguas, ou seja, uma depois da outra, tem que chamar a nossa atenção. Outra coisa que nos chama a atenção, ó, aqui, ó, de V1 a V3, ó, de V1 a V3, eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST, tá? Ah, Márcio, então eu tenho uma lesão subendocárdica em parede anteroseptal? Não tem V4, mas até poderia pensar nisso. Só que olha aqui em D2, D3 e AVF. Notem que eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST na parede inferior. Então, D2, D3 e AVF, eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST. Ah, Márcio, então, e olha só, se eu olhar para D1 e AVL, D1 está um pouquinho menos, mas tem meio milímetro, né, que já o para-infra já contaria, mas em AVL eu tenho um infra mais acentuado. Ah, então tá infartando lá na parede lateral alta, né? Na parede lateral alta, D1 e AVL. Uma lesão subendocárdica. Enquanto que na parede inferior eu tenho uma lesão, né, que é a alteração do segmento ST para infarto agudo do miocárdio, é a lesão, altera o segmento ST, eu tenho uma lesão subepicárdica, ou seja, duas artérias opostas se infartando ao mesmo tempo. Isso não é impossível, mas é muito raro. O que na verdade pode estar acontecendo aqui? Uma imagem espelho ou um efeito recíproco. Qual a alteração maior? O supra ou o infra? Nitidamente, o supradesnivelamento do segmento ST. Logo, muito provavelmente, aqui eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST na parede inferior, que fala a favor de uma lesão subepicárdica. Algumas literaturas falam junto, né? Pode falar associadamente uma lesão transmural, que é a lesão subepicárdica e a lesão transmural, ou seja, que pega todas as paredes, geram a mesma alteração eletrocardiográfica, ou seja, o supradesnivelamento do segmento ST. Então, na parede inferior tem um supra, uma lesão subepicárdica, que está gerando uma imagem espelho, um efeito recíproco, o quê? É o oposto, né? Se aqui eu tenho supra, na parede contralateral, que no caso é D1 e AVL, parede lateral alta, vai ter a imagem oposta. Se eu tenho supra aqui, lá em cima vai ter infra, que é justamente o que eu estou vendo aqui nessa imagem, tá bom? Então, preste atenção, gente, em 60% a 80% dos infartos de parede inferior, tá? Essa região, parede inferior, ela é irrigada pela coronária direita. Bem, se a parede inferior é irrigada pela coronária direita, e eu sei que a parede inferior, ela tem uma contiguidade anatômica com a parede posterior, que também é irrigada em 60% a 80% dos casos pela coronária direita. Gente, sempre que eu tiver padrão de lesão subepicárdica, ou seja, supradesnivelamento do segmento ST com paciente com clínica na parede inferior, eu tenho que pensar em parede posterior. E notem aqui, ó, que esse infra aqui na parede, lembra da imagem espelho, efeito recíproco que eu acabei de falar agora? Inferior, contralateral, que é a parede lateral alta?
A mesma coisa pode estar acontecendo aqui no centro da tela. Nota que V1 a V3, parede anteroseptal, está mostrando infra. Se a parede anteroseptal está mostrando infradesnivelamento do segmento ST, o que está acontecendo com a minha parede posterior? Muito provavelmente, já que eu tenho infarto de parede inferior, a parede posterior pode estar mostrando também o supra. Mas eu não tenho nesse eletro. Então, o que eu vou ter que fazer? Sempre que eu estiver diante de um infarto de parede inferior, um possível infarto de parede inferior, rodar um outro eletro, agora com as derivações de parede posterior, ou seja, V7 e V8, tá? Ah, Márcio, é só isso? Gente, se eu estou pensando, e aqui, nota que o meu supra de D3 é maior que o supra de D2. Nota que aqui, ó, isso fala a favor, olha, se eu olhar aqui, ó, o meu sistema hexaaxial, D3 está mais à direita, o que fala ainda mais a favor de infarto na coronária direita, de uma obstrução de coronária direita. Então, preste atenção, se muito provavelmente eu estou com infarto de parede inferior, que anatomicamente, contiguamente, ela tem uma contiguidade anatômica com a parede posterior, e eu estou vendo infra na parede de V1 a V3, parede anteroseptal, que pode estar refletindo um supra de parede posterior. Eu já vou ter que rodar V7 e V8. V7 e V8, parede posterior. Peraí, gente. Parede inferior e parede posterior, coronária direita, em 60% a 80%. A coronária direita irriga quem? Ventrículo direito. Eu tenho no eletroconvencional as derivações específicas para ver ventrículo direito? Não. Então, o que eu vou ter que fazer quando rodar o próximo eletro, colocando V7 e V8? Eu vou ter que rodar esse segundo eletro não só com V7 e V8. Eu vou riscar V1 e V2, e V1 vai se tornar V7, e V2 vai se tornar V8. Mas eu vou pegar as derivações V3 e V4 e vou colocá-las agora do lado direito. Ou seja, D3 vai estar na mesma posição entre V2 e V4, agora do lado direito, e V4 na linha axilar média com quinto espaço intercostal. Então, quando eu coloco essas derivações do lado direito, V3 e V4, ou seja, V3R, eu tenho que colocar depois que eu rodo um R no final, porque está dizendo que está do lado direito, right. A mesma coisa em V4. V4 eu vou ter que colocar o R, porque não tem essas derivações no eletro, o R dizendo que é um V4R, que está do lado direito. Porque essas duas derivações, V3R e V4R, não preciso botar todas do lado direito, não preciso. Já foi comprovado, amplamente discutido e comprovado, que V3R e V4R são as duas derivações mais específicas para determinar infarto de parede de ventrículo direito, ok? Então eu preciso ter esse entendimento. Quando eu tiver um supradesnivelamento de segmento ST na parede inferior, eu já tenho que pensar parede posterior e ventrículo direito, ok? Márcio, por que isso? Porque se eu não fizer isso, só rodar esse eletro, vai ser prescrito, e o paciente tiver com dor, o nitrato, que é o isordil. E se eu der esse isordil para esse paciente e não pensar que a artéria ocluída, comprometida, antes de ver o eletro, lógico, tá? Parede inferior com supra, a coronária direita, que pode estar levando a um infarto de ventrículo direito, que geralmente, naturalmente, já cursa com hipotensão. Se eu der nitrato para esse paciente, eu posso prejudicar ainda mais a clínica desse paciente, tá bom? Então, eu tenho que ter isso em mente, tá? Então, esse eletro aqui, ó, é um eletro que me diz que eu tenho um ritmo sinusal, porém, ritmo sinusal não pode ser igual a eletro normal, a não ser que um médico cardiologista dê um laudo falando isso, ok? Ele viu o eletro e não tem nada. Aí, se ele tá falando que só é ritmo sinusal,
ele concluiu que não tem mais nenhuma alteração. Tá bom, gente? Então, esse eletro, eu tenho um ritmo sinusal com um padrão de lesão subepicárdica, tipo um diagnóstico médico, seria o quê? Um infarto agudo do miocárdio de parede inferior. Então, até o próximo vídeo. Até mais.